Fala galera, tudo bom? Tiúlio aqui na área. Tentei fazer lá o vídeo no YouTube, mas não consegui fazer essa replicagem aqui de tela. Então a gente vai falar sobre a Berkshire Hathaway hoje, é a empresa do Warren Buffett. Então vamos começar aqui esse conteúdo para a gente não ficar aqui enrolando muito, tá? Então ela é uma holding que possui subsidiárias envolvidas em um número de atividades de negócios diversas. Então aqui eu tenho um bloco que é falar sobre essas subsidiárias, falar dos riscos do negócio. Os negócios operacionais da Berkshire são administrados de forma extraordinariamente descentralizada, ou seja, isso é uma antifragilidade da empresa. E as parcerias de Buffett começaram a comprar aí as ações por 7 dólares e 60. E em 1965, quando as parcerias do Buffett começaram a comprar a Berkshire agressivamente, elas pagaram até 14,86 por ação, enquanto a empresa ela tinha um capital de giro aí de 19 dólares por ação. Isso aí é uma época de barganhas, onde você poderia comprar empresas por um capital de giro X e o valor dela estava menos que esse X. Vamos dar um exemplo claro? Vamos dizer que uma empresa ela tem um ativo circulante de 2 bilhões de dólares e ela tem um passivo circulante de 1 bilhão de dólares. Ou seja, ela tem um capital de giro de 1 bilhão de dólares. 2 menos 1, 1. E aí o valor de mercado dela está equivalente a 500 milhões de dólares. O que acontece quando essas raras exceções se apresentam no mercado? É uma possibilidade de lucro muito conservador, porque você pode se desfazer daqueles ativos de curto prazo, até 12 meses, que é como a gente classifica o ativo circulante, e após isso você vende a empresa e retorna o dinheiro, tá? Por que eu estou falando da Berkshire Hathaway? Hoje é dia 5 de maio, eu estou falando diretamente de Omaha, Nebraska. Ontem eu fui pela primeira vez na reunião anual que ele faz para os acionistas há 54 anos. Não é a primeira vez que eu venho aqui em Omaha, eu já estive aqui no final de 2006, início de 2007, porque a minha turma na faculdade lá do IBMEC do Rio de Janeiro foi a primeira turma internacional que ele recebeu aqui no Kiewit Plaza, que é o prédio que ele trabalha, na Farnham Street. Se eu não me engano, o número é 3550. E aí eu cheguei lá, nesse endereço que é dado no Google como endereço postal dele, e perguntei lá para um jornalista que estava na frente: pô, você sabe onde que o Buffett mora? E ele falou assim: ele mora aqui na mesma rua, lá na rua 55, ou seja, perto dos 5500. E aí eu fui andando até lá com meu amigo Michel Elal, e a gente voltou lá outros dias. Não tem tanta gente quanto a gente imagina tietando na casa dele, mas tem sim, e tem lá um segurança que fica falando: sai da calçada, sai de não sei o que lá, sai de não sei o que lá. Aqui a gente vai falar de algumas aquisições importantes também, uma parte do management da empresa e um pouco da estrutura que essa empresa oferece. Tá? Deixa eu só conferir aqui se está tudo certinho no vídeo. Oi aqui. Então vamos começar, galera. Vamos falar aqui então sobre essa primeira parte. Então isso aqui eu já falei. Só para você ter noção, hoje em dia, uma ação da Berkshire Hathaway, vamos ver aqui no Google, no Yahoo Finance, na verdade, a classe A da ação, que é originalmente, aqui a gente estava falando ali que o Buffett começou a comprar por 7 dólares, hoje em dia ela é simplesmente 327 mil dólares, tá? Vamos ver aqui o máximo que a gente tem de retorno dela. A primeira informação que aparece aqui é de 1º de março de 1980, ou seja, 39 anos atrás, estava 320 dólares, ou seja, nos últimos 39 anos, a ação simplesmente multiplicou o seu valor por mais de 1000 vezes, tá? 1000 vezes não é para qualquer um. Então, ela também tem a classe B, que é equivalente a 1 sobre 1.500 desse valor, ou seja, não tem nenhum tipo de prejuízo, é só uma liquidez diferente das ações. Você vê aqui que ela não paga dividendos, mas vamos voltar lá para o conteúdo em si da empresa.
Então, ó, ela é uma empresa que ela tem negócios de transporte ferroviários, de mercadorias, e um grupo de empresas de geração e distribuição de energias e serviços públicos. Toda essa parte do negócio é gerenciada pelo Greg Abel, que eu tive a oportunidade de fazer um selfie ontem. Se eu não me engano, o nome do CEO da ferrovia dele é o Matt Rose. Essa ferrovia ele comprou em 2010, depois da crise, e foi um all-in que ele fez na América, segundo as próprias palavras dele, né? Então, a Burlington Northern Santa Fe Railway Company opera um dos maiores sistemas ferroviários da América do Norte, e ela tinha aproximadamente 45 mil funcionários no final do ano de 2018. Então, ela serve as regiões do Centro-Oeste, Noroeste, Pacífico, Oeste, Sudoeste e Sudeste e portos dos Estados Unidos. A Burlington Northern Santa Fe ela transporta uma gama de produtos e commodities derivados das indústrias manufatureiras, agrícolas e de recursos naturais. Na época, lá em 2010, quando eu entendi que o Buffett estava comprando essa empresa, o meu pensamento foi o seguinte: com a impressão maciça de dinheiro devido ao socorro que o governo teve que fazer aos bancos, eu acreditava na época que o preço das commodities, que tende a proteger da inflação, explodiria. E aí seria uma maneira do Buffett estar redeado nessa inflação, porque quando a empresa transporta essa gama de produtos aqui, commodities, indústrias manufatureiras, agrícolas e de recursos naturais, ela não cobra somente por peso, às vezes ela cobra isso por valor da carga. Então era uma maneira dele estar protegido contra a inflação. E numa empresa que ela tem necessidades de capital muito grandes, e seria uma maneira de diminuir o risco da Berkshire Hathaway, porque ela gera muito caixa e às vezes não tem o que fazer com esse caixa, tá? Então essa é a maneira aí dele ter onde colocar o dinheiro numa indústria segura. As receitas da BNSF, SF, né, a Burlington, eu vou chamar ela só de Burlington a partir de agora, tá, galera? São cobertas por acordos contratuais de duração variável ou preços ou cotações publicadas pela transportadora comum, oferecidos aí pela Burlington, tá? Então aqui a gente já fala dessa parte aí de ser um hedge contra a inflação. Ele publicamente não fala isso, mas é derivado aí do conhecimento que eu tenho da empresa e de ler muito sobre o Warren Buffett, tá? A gente começa a entender um pouco da linha de raciocínio dele a partir do momento que a gente começa a consumir muito conteúdo que ele gera. O desempenho financeiro da Burlington é influenciado, entre outras coisas, pelas condições gerais e econômicas da indústria de nível internacional, nacional e regional. Ou seja, ele está se expondo a empresas exportadoras, porque faz transportes de ponto A para ponto B e que vai desembocar em portos e tal, para exportação, mas também a economia dos Estados Unidos é tão diversa, tão grande, que de alguma forma ele também está exposto aí ao crescimento da economia interna, tá? Aproximadamente 35% das receitas de frete foram derivadas de produtos de consumo, 26% foram de produtos industriais, 21% de produtos agrícolas e 18% de carvão, tá? Então a gente vê a partir disso como que a receita da Burlington é diversificada em várias indústrias. Isso é uma coisa que o Warren Buffett gosta muito, ou seja, pouco risco, diversificação. Quando as pessoas falam que ele defende você não diversificar, isso aí eu considero um mito, uma vez que a Berkshire, vocês vão ver, ela é muito diversificada, tá? Então ele pode ter uma ação só no portfólio dele, que é a Berkshire, mas essa ação ela é muito diversificada por si só. O ambiente de negócios em que a Burlington opera é altamente competitivo, dependendo do mercado específico, transportadores e outras ferrovias, bem como barcaças fluviais, navios e oleodutos, podem exercer pressão sobre os preços e níveis de serviço da empresa. Ela recebe muitas críticas com relação ao seu nível de serviço e ele meio que
não dá muito ouvido para isso, porque de alguma forma ela tem um monopólio sobre essas rotas, então o pessoal não tem muito para onde correr, tá? A presença de linhas de caminhões de serviço avançado, com entrega rápida, infraestrutura subsidiada e quilometragem mínima vazia continuam afetando aí o mercado de frete, não a granel, sensível ao tempo. Ou seja, quando ela pega lá as suas ferrovias, ela tem competidores que são aquele last mile delivery, que é o que a gente chama em inglês, que é a flexibilidade do caminhão, né? Então, ela, aos poucos, eu acredito que ela vai integrar esses produtos, esses serviços, para, de alguma forma, verticalizar a entrega que ela gera para o cliente e aí sim melhorar o seu nível de competitividade. Né? O Warren Buffett ele falou ontem aqui na reunião com muita confiança nisso, que ele fala assim, a Berkshire sozinha ela não seria nada. A grande diferença é o conjunto de ativos que ela tem e como eles se comunicam. Ou seja, ele estava falando justamente dessa capacidade dele poder comprar uma empresa de transporte ferroviário, agregar isso com uma outra empresa de transporte de outra maneira, e essas sinergias elas podem acontecer ou não. Alguns negócios ele faz fusões entre outras empresas do grupo e aí captura essas sinergias, mas eu vejo muito a preocupação dele de não criar um sistema integrado para que a falência de uma empresa não interfira na falência de outra, tornando aí o todo da Berkshire frágil, né? Então, ele costuma falar que ele influencia muito pouco a administração dos negócios e ele, a partir disso, não capta essas sinergias que são possíveis no futuro, mas ele já falou que isso não vai sair na gestão dele, tá? Vamos aqui minimizar isso. Outra parte aqui desse negócio de infraestrutura, a Berkshire atualmente ela possui 90,9% das ações ordinárias em circulação da Berkshire Hathaway Energy Company. E lembrando, gente, todas essas informações aqui eu peguei do relatório anual de 2018 que a empresa liberou, tá? A Berkshire Hathaway Energy é uma empresa global de energia com subsidiárias que geram, transmitem e armazenam e distribuem e fornecem energia. Gerenciadas localmente, as empresas são organizadas como unidades operacionais separadas. Aqui, mais uma vez, a gente entendendo a antifragilidade dos negócios, tá? Então, os interesses energéticos regulamentados domésticos da Berkshire Hathaway Energy são compostos por 4 empresas que atendem aproximadamente 4,9 milhões de clientes de varejo. 2 empresas de gasodutos com 16.400 milhas de gasoduto e uma capacidade projetada de aproximadamente 8,2 bilhões de pés cúbicos de gás natural por dia e participação de negócios de transmissão de eletricidade. Então a gente está vendo que ela, mesmo dentro do setor de energia, ela é diversificada em várias fontes de negócios. A gente pode dar o exemplo aí de geração, distribuição, entre outros. E ela tem também uma diversificação geográfica. A gente vê aí que ela não somente atende um estado dos Estados Unidos, mas também atende outros países, tá? As subsidiárias de distribuição de eletricidade da Berkshire Energy na Grã-Bretanha atendem a cerca de 3,9 milhões de usuários finais e seus negócios somente de transmissão de energia elétrica em Alberta, que é um estado do Canadá, atendem aproximadamente 85% da população. Outras informações aqui, ó, os interesses, ou seja, as participações da Berkshire Hathaway Energy também incluem uma carteira diversificada de projetos de energia independente, a segunda maior corretora de imóveis residenciais de empresas de empresas de imóveis aí dos Estados Unidos e uma das maiores redes de franquia de corretagem imobiliária residencial dos Estados Unidos. Ou seja, a gente vai entrando nos negócios, a gente vai vendo que esses negócios têm outros negócios, por isso que não dá para ele
querer controlar tudo, tá? Esse negócio de corretagem é a Berkshire Hathaway Home Services, que oferece outros imóveis integrados de serviços, incluindo aí originação de hipotecas e serviços bancários de hipotecas, títulos e serviços de fechamento, ou seja, closing deals, seguros de propriedades e acidentes, garantias, serviços de relocalização e outros serviços relacionados com o lar americano, tá? A gente expande aqui esse interesse que ela opera 47 marcas com mais de 42.500 agentes imobiliários em quase 880 corretoras em 30 estados americanos. Então, isso aqui é um colosso, só que a gente está vendo que é só um dos negócios que a empresa tem, tá? Então, pegamos aqui toda essa parte que é considerada uma unidade de negócios, quando ele bota no balanço, e ele fala que a empresa ela tem basicamente 4 unidades de negócio, né? Então a gente viu aqui a parte de energia, a parte de ferrovias de transporte e a parte de residential services, que a gente chama, né? Serviços residenciais. Agora a gente vai para a segunda gama de empresas. Ela possui e opera um grande número de outras empresas envolvidas em uma variedade de atividades, e a gente vai abrir aqui agora um pouco disso, tá? As numerosas e diversificadas subsidiárias da Berkshire Hathaway são manufatureiras e estão agrupadas em 3 categorias: produtos industriais, produtos de construção e produtos de consumo e serviço. Eu começo a rir aqui porque a empresa é muito grande mesmo. Por isso que eu considero equivalente a você apostar num índice tipo o S&P 500, tá? Porque está falando de vários setores, só que a gente vai entender como é que ele faz para não cair na armadilha de ser muito diversificado. Então, produtos industriais, as empresas de produtos industriais da Berkshire fabricam produtos químicos, especiais, metal de ferramentas de corte, componentes de aplicação aeroespaciais e de geração de energia, e uma variedade de outros produtos, principalmente para o aço industrial. Quando ele está falando aqui de produtos químicos, ele está falando de uma empresa chamada Lubrizol, que a Berkshire comprou por tipo 9 bilhões de dólares nos últimos 5 anos, eu acho. Só que esse negócio de químicos, ele integra lá com a ferrovia, porque a ferrovia demanda muitos olhos para melhorar, otimizar aí o seu gasto de energia por granel ou por tonelada de produto movimentado, né? Então, você vai vendo que os negócios eles vão sendo integrados entre si. Eu acredito que o que ele faz? Ele pega assim, uma empresa tipo a Burlington, que é a ferroviária, ele vê assim, cara, quem está ganhando muito dinheiro aqui com essa empresa, sendo fornecedora? Aí ele vai lá analisar aquela indústria e tenta achar aí os melhores negócios, tá? Essa empresa de ferramentas de corte é a Isker, é uma empresa israelense que ele comprou, se eu não me engano, em 2005. Acho que foi uma das primeiras ou a primeira aquisição internacional que ele fez. Essa empresa de componentes para aplicações aeroespaciais é a Precision Castparts, que ele comprou aí em 2017, se eu não me engano. E tem outros negócios aqui. Vamos abrir aqui para a gente entender tudo, tá? Essas empresas de produtos industriais sozinhas geram 81 mil empregos, tá? Olha que coisa grande. Então, a Precision Castparts, que eu falei, que trata de aplicações espaciais, esses produtos são produzidos para a indústria aeroespacial e energia de mercados, bem como para a construção, automotivo, caminhão pesado, máquinas agrícolas, equipamentos de mineração e construção naval, máquinas e ferramentas, equipamentos médicos, eletrodomésticos e mercados de recreação. Então, a gente vê aqui como a Precision Castparts ela está trabalhando em outras empresas que fazem parte do portfólio da Berkshire, e cada dia mais eu vejo a Berkshire entrando no mercado aeroespacial, tanto comprando as principais empresas de aviação dos Estados Unidos. Ele tem, pela última vez que eu vi, pelo menos 10 bilhões de dólares comprados aí igualmente nas 4 maiores empresas de serviços de transporte
de varejo nos Estados Unidos. A gente está falando aí da Delta, da American Airlines, da United Airlines e a outra eu esqueci o nome, tá? Vamos ver se eu botei no conteúdo. A Lubrizol Corporation é uma empresa de especialidades químicas que produz e fornece tecnologias para o mercado global de transporte industrial e mercado de consumidores. A IMC, que é a International Metal Working Company, é um dos 3 fabricantes multinacionais do mundo, ferramentas de corte de metal duro de precisão consumíveis para aplicações em uma ampla gama de mercados finais industriais. Quando a gente está falando de empresas como a Burlington, a NetJets e outras empresas aí que trabalham com alta precisão, essa empresa aqui é a líder, tá? A IMC ela possui 5 linhas principais de produtos, ferramentas de fresagem, ferramentas de fixação, ferramentas de torneamento, rosqueamento, ferramentas de perfuração e ferramental. Eu acredito que ela deve ser fornecedora também da indústria petrolífera, né? Então, isso aí é um mercado multibilionário que o Buffett sabe que demanda muito. E até tem uma grande frase que é o seguinte: na corrida do ouro, as principais empresas não foram as extrativistas aí do metal, mas sim as empresas que forneceram ferramentas para que essas empresas fizessem esse serviço. E aí, quando a gente transfere esse conhecimento para a Petrobras, as empresas que mais ganharam dinheiro com o pré-sal não foi a Petrobras, foi justamente as empresas que forneceram para a Petrobras. Então, a IMC ela está dentro aí desse rol, tá? Deixa eu só minimizar essas coisas aqui para diminuir o número de informações aqui. A Marmon Holdings foi uma empresa que eles compraram em 2006, é uma organização industrial global que compreende 13 setores de negócios diversos e com mais de 100 negócios de fabricação e serviços autônomos. Então aqui mais um negócio que ele comprou, que era uma holding dentro de uma holding, tá? Mas aí ele deixa a administração completamente independente para que ele só realoque o excesso de capital gerado aí por essas empresas. E outra aqui, parte é Other Industrial Products, é um designer global líder, fabricante e comerciante de uma ampla gama de sistemas agrícolas e soluções para a preservação de grãos, produtos de aves, suínos e ovos, e para o processamento de aves, peixes, legumes e outros alimentos. Foi interessante, galera, essa empresa aqui, porque ontem eu falei com o CEO dessa empresa, porque o Brasil é muito relevante nesse tipo de indústria, e aí eu fui perguntar a visão deles sobre empresas como Brasil Foods e JBS, e eles falaram lá, o CEO, na verdade, falou para mim que a JBS era uma das maiores clientes dele, né? Então, é legal a gente fazer esse cross-section entre empresas que a gente tem no nosso portfólio e outras empresas que a gente vê como oportunidades. Eu estava fazendo um pouco de pesquisa ali sobre essas outras empresas. Então, vou fechar aqui toda a parte de produtos industriais dessa categoria aqui. Vamos falar agora de produtos de construção, tá? O grupo de produtos de construção produz casas residenciais pré-fabricadas e construídas no local. Produtos para pavimentos, isolamentos, coberturas, produtos de engenharia, componentes de construção e de engenharia. Tintas, revestimentos de tijolo, produtos de alvenaria que são usados em aplicações de construção civil, tá, gente? Então, ele tem a Clayton Homes, Shaw Industries, a John Mansville, deixa eu escrever isso aqui certo. John Mansville, a Mitech Industries, a Benjamin Moore, que eu até tirei uma foto e botei lá no meu feed do Instagram, e a Acme Brick. Acme Brick, eu fiquei aqui lembrando que tinha lá um bonequinho da Acme Brick, que parecia na verdade o Todinho, tá? Até lembrei dele. Então a Clayton Homes, que é presidida aí pelo seu fundador, que está com skin in the game total no negócio, e como é que o Buffett costumava comprar as empresas, né? Ele comprava 80% do capital, pagava lá
adquirido em cash e deixava o resto dos 20% da empresa com a família que fundou a empresa, ou com o antigo líder, ou com os antigos acionistas, para que tivesse um alinhamento de interesses, né? Muito inteligente isso da parte dele. Então, a Clayton Homes é uma empresa de habitação integrada, verticalmente utiliza métodos de fabricação modulares e construídos no local. Isso aí é um método de construção que acelera muito o tempo da obra, e isso aí é muito importante porque a construção civil tem um problema muito forte de capital de giro. E aí, quanto mais você acelera esse processo, mais rápido você consegue fazer aquele dinheiro trabalhar, tá? As casas da Clayton são comercializadas em 48 estados através de uma rede de 2.149 varejistas, incluindo 366 centros de propriedade da empresa e 280 subdivisões. Só essa empresa aqui, ó, acredito que ela poderia ser maior do que qualquer empresa de construção no Brasil, inclusive a Cielo, tá? Shaw Industries. A Shaw projeta e fabrica mais de 3.900 estilos de carpete tufado, madeira e piso resiliente para uso residencial e uso comercial sob cerca de 30 marcas e nomes comerciais e sob certos rótulos privados. Private labels, isso aqui seria a tradução, tá? Substancialmente, todo carpete fabricado pela Shaw é carpete tufado de nylon, polipropileno e poliéster. Vocês estão vendo aqui, então, a Lubrizol sendo integrada nesse negócio? Por quê? Porque ela produz produtos químicos. E poliéster, nylon, que é uma marca, né, na verdade, da Dupont, eu não sei se eles compraram essa marca, e propileno são artigos químicos. Ela é fabricante líder de tapete com foco base em receita e volume de produção. O que significa isso? Eles querem ser líderes de mercado. A John Mansell é uma fabricante e comerciante líder de produtos de alta qualidade para construção, mecânica e isolamento industrial, coberturas comerciais e isolamento de coberturas, assim como fibras e não tecidos engendrados para o uso comercial, industrial e aplicações residenciais. Ou seja, o que é o não tecido? Aquela roupa que você vê os enfermeiros, os médicos usando no hospital, aquilo é não tecido, tá? Touca, aquela toucazinha que o pessoal põe também no restaurante, é não tecido. Então, isso aí é muito usado na indústria para evitar incêndios e tal. Então, a gente vê aí que é muito grande o uso e aplicação desses produtos. A John Mansell vê uma tendência de mercado nas decisões de compra do cliente, sendo influenciada pelos atributos sustentáveis e energeticamente eficientes de seus produtos, serviços e operações. Ou seja, todo mundo está conectado aí na economia verde, tá? A Mitec Industries ela atua no mercado residencial. A Mitec é um fornecedor líder de produtos de conectores projetados, hardware de construção, engenharia software e serviços de máquinas de manufatura comandados por computador para o mercado de componentes de treliça dos componentes de produção industrial, de construção na indústria, tá? Ou seja, quer produzir uma fábrica? Tem fábrica de fábrica, tá? Então é isso. Produtos comerciais incluem sistemas de paredes de cortina, alvenaria e ancoragem de pedras, sistemas, produtos de estruturas de aços leves, serviços de engenharia para uma conexão proprietária de estrutura de aço de alto desempenho e uma ampla gama de produtos para o mercado de ventilação, de dutos para o mercado de ventilação, ou seja, muitas fábricas elas têm que ter um sistema de ventilação porque os bombeiros exigem, então essa infraestrutura é feita por empresas como a Mitec, tá? O negócio de mercado industrial da Mitec inclui produtos oferecidos através de suas subsidiárias, incluindo máquinas automatizadas usadas por fabricantes de baterias, capacitador de energia, entre outras. Só para lembrar, gente, a Berkshire controla a empresa de baterias Duracell, então eu não sei se isso aqui
de alguma forma, se conecta lá com a Duracell, tá? Mas parece que sim. A próxima é a Benjamin Moore, é um formulador líder, fabricante e varejista de uma ampla gama de revestimentos arquitetônicos disponíveis principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Os produtos incluem produtos à base de água e revestimentos de uso geral à base de solvente, ou seja, tintas, manchas e acabamentos claros, para uso por consumidores, empreiteiros e indústrias e usuários comerciais, ou seja, eles vendem para todo mundo que quer pintar alguma coisa ou fazer revestimento, tá? A sua rede de distribuição da Benjamin Moore, que eu estou falando, inclui mais de 3.300 varejistas independentes, representando atualmente mais de 5.000 lojas dos Estados Unidos e Canadá. Então, quando o Buffett é questionado lá na reunião sobre o que ele pensa das varejistas online de construção, ele fica muito tranquilo porque ele é um fornecedor muito forte dessa cadeia. Então, ele quer mais gente tendo para lugar onde vender para que ele possa fornecer para essas empresas, tá? Acme Brick fabrica e distribui tijolos e blocos de concreto. Além disso, a Acme distribui uma série de outros produtos de construção de outras fabricantes, incluindo piso e azulejos de parede, pisos de madeira e outros produtos de alvenaria. Então a gente terminou aqui essa parte da divisão que é a construção, e agora a gente vai falar de produtos de consumo e serviços, tá? O grupo de produtos de consumo fabrica veículos recreativos, baterias alcalinas, aqui é a Duracell, né? Vários produtos de vestuário, a gente está falando aí de Fruit of the Loom, vestuário, joias, a gente está falando da Borsheims, e produtos de molduras personalizadas. Então, aqui as empresas de vestuário, Forest River, Duracell Company, e com produtos de consumo que empregam aproximadamente 55.000 pessoas, ou seja, é um colosso dentro de um colosso, tá? Então a empresa de vestuário é a Fruit of the Loom. Essa camisa aqui que eu estou usando é dessa empresa, tá? Essa camisa eu comprei para sortear lá entre todo mundo que fez o meu curso. E olha aqui, ó, a Forest River é fabricante de veículos de recreação. O que é o veículo de recreação? É aquele furgão que viaja pelo país inteiro, você pode dormir. Em inglês é chamado de RV, tá? E aqui a gente fala da Duracell também, que é a fabricante líder de baterias aqualinas de alto desempenho no mundo. Quais são as empresas de serviço e varejo aí dentro da divisão de consumos e serviços da Berkshire? Essas empresas de serviço e varejo, elas empregam aproximadamente 51.000 pessoas. A primeira empresa que a gente vai falar é a McLane Company. Fornece serviços de distribuição por atacado em todos os 50 estados para clientes que incluem lojas de conveniência, varejistas de desconto, clubes de atacado. A gente está falando disso aí de Sam's Club, Walmart. Aqui, ó, a McLane fornece serviços de distribuição de atacado para o Walmart, que corresponde aproximadamente a 22% da receita, tá? Então, eu acho que ela não fornece, seria uma surpresa se ela fornecesse aí para Costco, que é uma empresa de atacado, seria equivalente a Macro aí no Brasil, tá? Então, ela serve também para bases militares, restaurantes de serviço rápido e restaurantes de casual dining, tá? A gente tem aqui a Flight Safety International, que é a líder no setor em serviços de treinamento de aviação profissional para indivíduos, empresas, incluindo certas empresas de aviação comercial dos Estados Unidos, tá? Então aqui é aquela história dele estar fazendo integração vertical em certas indústrias. O que é integração vertical? Você comprar o fornecedor ou comprar o cliente. Integração horizontal é você comprar o competidor, tá, gente? Então, a Flight Safety International, ela provavelmente, ela com certeza fornece para a NetJets. O que é a NetJets? É a principal fornecedor mundial de programas de propriedade compartilhada para aeronaves de aviação em geral. O que é isso? É como se fosse um Uber de jato particular. E
O insight que eu acho que ele tem é o seguinte: se você for analisar a indústria automobilística no início do século passado, ou seja, em 1900, você ter um carro era o equivalente a você ter um avião particular hoje em dia. Então, até que teve o dia que o Henry Ford ele veio com a produção em série e barateou muito a produção de veículos. Então, no dia que a gente tiver alguma coisa equivalente a um Henry Ford na aviação, a gente pode ver esse mercado explodindo, assim como aconteceu com automóveis, tá? TTI Inc. Sua base de clientes inclui fabricantes de equipamentos originais, serviços de fabricação eletrônica, fabricantes de design original, militar e clientes comerciais, bem como engenheiros de projetos e de sistemas, tá? Eu acho que isso aqui é uma empresa de tecnologia, no final das contas, né? A Berkshire Hathaway Automotive é o seguinte, é uma empresa, uma das maiores varejistas de automóveis dos Estados Unidos. Atualmente opera 108 novas franquias de veículos em 82 concessionárias localizadas principalmente nos principais mercados metropolitanos dos Estados Unidos. É bom entender aqui, gente, que o business de concessionárias ele movimenta muito dinheiro, tanto na parte de seguros, de financiamentos e real estate. Então aqui uma tacada ele se expõe a uma gama enorme aí de produtos e também de outras receitas, mais uma vez verticalizando e integrando com os outros negócios que ele já tem. Então, as operações de concessionárias são altamente concentradas nos mercados do Arizona e do Texas, com aproximadamente 70% das receitas derivadas de vendas nesses mercados. Ou seja, tem muito para crescer ainda, tá? Ele não divulgou o preço dessa ação aí quando ele comprou, tá? Dessa empresa quando ele comprou. Eu acho que ele fez isso entre 2017 ou 2016. A Berkshire Hathaway Automotive possui instalações com aproximadamente 6,5 milhões de pés quadrados de espaço e aproximadamente 950 acres de terra que são utilizados em suas operações. Então, isso aqui é justamente o que eu falei sobre o real estate que essa empresa traz para a Berkshire, tá? A Home Furnishing Retail trabalha com negócios de imobiliário doméstico, consiste em Nebraska Furniture Mart, que é a maior empresa de imóveis nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ir lá em 2006, tá? É incrível mesmo a quantidade de produtos que eles têm. Eu me lembro desse número porque me chocou. Eles tinham mais de 300 tipos diferentes de poltronas para você escolher. E o filho da Rose Bumpkin, que foi quem fundou essa empresa, ele falou assim, os clientes eles querem the biggest selection, ou seja, a maior gama de escolha, o menor preço e o melhor prazo. Deixa eu só ver como é que está aqui a transmissão, gente, para a gente não estar falando aqui à toa, tá? Tá. Então, ela contém aí a Nebraska Furniture Mart, a Wiley Home Furnishing, a Star Furniture e a Jordan's Furniture Inc. Então, essas três empresas, essas quatro empresas incluem aproximadamente 1,5 milhões de pés quadrados de espaço de varejo, ou seja, mais real estate para eles. A Wiley atualmente opera 12 lojas de varejo e 3 centros de distribuição. Essas instalações incluem aproximadamente 1,5 milhões de pés quadrados de espaço em 6 lojas, ou seja, mais real estate para ele. E a Jordans opera um negócio de imóveis de varejo em 6 locais, com aproximadamente 770 mil pés quadrados de espaço comercial, tá? Então, para quem não entendeu, a Nebraska Furniture Mart, que é a maior, depois vem a Wiley e depois a Jordan's Furniture Inc. Vamos falar aqui do próximo negócio. Outros varejos. Aí tem a Borsheim Jewelry. A gente teve a oportunidade de ir lá ontem também. Lá vende Pandora, vende Tag Heuer. Não é uma das melhores lojas, seria equivalente a Monte Carlo aí no Brasil, vamos falar assim.
se comparado com uma Tiffany da vida, tá? Tem a See's Candies também, que é uma empresa que eu considero que seria equivalente a Copenhagen aí no Brasil. Ele comprou essa empresa por 25 milhões de dólares e ontem na reunião ele falou que essa empresa já distribuiu mais de 2 bilhões de dólares em lucros para a Berkshire Hathaway. A Pampered Chef, que é uma empresa que eu, para ser sincero, nunca vi e não sei do que se trata. A Oriental Trading Company é uma empresa de jogos e ontem eu vi lá o stand da empresa. Quem trouxe essa oportunidade para a Berkshire Hathaway foi a Tracy. A Tracy é uma menina de por volta de 31 anos que estudou em Harvard e é meio que assim braço direito do Warren para fazer aqui a convenção anual, tá? Então, a gente falou aqui das empresas de serviço varejo, o grupo de consumo e fábricas de veículo e tal. Falamos aqui dos 3 negócios que estão dentro de uma categoria de negócios da Berkshire Hathaway e a gente só está na metade só das empresas, tá? Vamos falar primeiro aqui do portfólio de ações da Berkshire. Só para atualizar, ela tinha no final de dezembro de 2018 um portfólio de 113 bilhões de dólares em ações, ou seja, quase 40% do valor de mercado da Berkshire Hathaway é referente a essas empresas, tá? Ele falou na reunião ontem que esse portfólio já está avaliado em mais de 200 bilhões de dólares, ou seja, se a Berkshire Hathaway fosse um fundo de ações, seria o maior fundo de ações dos Estados Unidos, se pá, do mundo, tá? Vamos falar aqui da unidade que ele considera a mais importante, que é a de seguros. Então, que eu já falei, né? As mais importantes são as empresas de seguros conduzidos em base primária e base de resseguros. Por quê? Porque as seguradoras, elas precisam fazer seguro delas mesmas, ou seja, então ela tem uma resseguradora, que é alguém que assume o risco a partir de certo prejuízo. E a Berkshire está nesses 2 business, tá? É um negócio altamente regulado, porque você recebe o dinheiro primeiro para depois pagar. Isso poderia virar um campo fértil aí para charlatões, assim como o Buffett falou ontem na reunião, tá? Ele usou essa palavra charlatão. E falou que gostava do setor de seguros ser bastante regulado, tá? Nas atividades de seguro direto ou primário, a seguradora assume o risco de perda de pessoas ou organizações que são diretamente sujeitos ao risco. O seguro e o resseguro geralmente estão sujeitos à supervisão regulatória em todo o mundo, exceto para regulamentar considerações. Praticamente não existem barreiras à entrada no setor de seguros e resseguros. Só para vocês entenderem uma coisa, quando você paga lá a tua apólice, aquilo vai para uma coisa chamada float, né? E qual é o grande diferencial da Berkshire Hathaway, gente? Ela pega esse float, que é esse caixa aí gerado por essas apólices, e ela investe em ativos de renda fixa e renda variável. No Brasil, isso não pode ser feito, tá? A SUSEP não deixa esse tipo de modelo de negócio acontecer. E eu acho que está certo. Seguradoras e resseguradoras competem com base na confiabilidade, ou seja, quanto mais poder financeiro você tem, mais as pessoas confiam em você para fazer seguro com você, porque é justamente quando elas estão precisando que você precisa chegar junto. Então, elas competem na base da confiabilidade, na força financeira e estabilidade, classificações financeiras, consistência de subscrição, serviço, ética nos negócios, preço, desempenho, capacidade e termos de política e condições de cobertura. Ou seja, é um bom marketing para a empresa de seguros quando os seus segurados tomam prejuízo, ela pagar rápido, tá? Porque vai incentivar ele a fazer de novo seguro com aquela empresa e normalmente as pessoas começam a compartilhar as boas experiências, principalmente no setor de seguros, tá? Então, as seguradoras da Berkshire mantêm a força de capital em níveis excepcionalmente altos, o que as diferencia das suas concorrentes. Coletivamente, o superávit estatutário combinado das seguradoras norte-americanas da Berkshire Hathaway foi de aproximadamente 162 bilhões de dólares em 31 de dezembro de 2018.
O lucro de subscrição é definido como prêmios ganhos menos as perdas incorridas associadas, despesas de ajuste de perdas e despesas de subscrição e aquisições de apólices. Lucros de subscrição não incluem rendimentos de investimentos obtidos nos investimentos. Os negócios de seguros da Berkshire empregam aproximadamente 49 mil pessoas. O que eles falaram aqui, tá? O que foi aqui explicado agora? Tem o seguinte, você tem 100 apólices de R$1.000, ou seja, você tem R$100.000. E o nível de sinistro da tua carteira, vamos dizer que foi de 5%. E aqueles 5% dos teus clientes, nem sei se esse número é alto ou baixo, tá, gente? 5% dos teus clientes geraram prejuízos coletivos de, vamos dizer, R$95.000. Ou seja, cada cliente fez um seguro por 1.000 e tomou um prejuízo de 19 mil. E aí, 19 vezes 5, a gente está falando de 20 vezes 5 dá 100. 19 vezes 5 dá 95. Então, daqueles 100 mil que ela ficou segurando para servir de aporte aí, né, para caso de prejuízo, teve R$5.000 de lucro. Só que aqueles 100 mil reais que ficou esperando lá até acontecerem os sinistros, vamos dizer que ele rendeu 1%, ou seja, ele rendeu R$1.000. Então, você teve R$5.000 de lucro de subscrição, mais R$1.000 de rendimentos, tá? Totalizando R$6.000 em termos de lucro total nessas operações de seguro para a empresa. Então, é basicamente com isso que a Berkshire ganha. Ela ganha na subscrição, ou seja, saber calcular de maneira correta o risco, e ganha também com os investimentos que o Warren Buffett faz com esse dinheiro. Lembrando, ele é o melhor em investir o dinheiro, então eles têm uma vantagem dupla, uma posição de caixa muito grande, mais de 110 bilhões de dólares, o que gera muitos negócios, porque as pessoas querem fazer negócios com a confiabilidade que ele gera. E além disso, ele pega esse dinheiro e investe muito bem, né? Então, vamos falar aqui das unidades de seguros da Berkshire. Tem a Geico. O que é a Geico? A Geico é a empresa que oferece principalmente seguros para automóveis de passageiros de seguros para indivíduos nos 50 estados e no Distrito de Colômbia, tá? Existe a State Farm, que é a número 1 do setor. Se eu não me engano, a Geico não é a primeira, né? E ontem o Buffett falou de uma tal de Progressive, que é a maior competidora da Geico, e ele admite que nem sempre a Geico é melhor que a Progressive. E isso não tem problema, até contanto que ele não esteja destruindo o valor para os seus acionistas. Tem a Berkshire Hathaway Reinsurance Group, que oferece uma ampla gama de coberturas sobre riscos de propriedade, acidente, vida e saúde para seguradoras e resseguradoras do mundo inteiro. Ou seja, ele não só oferece seguro para outras seguradoras, mas para outras resseguradoras também, tá? Tem a Berkshire Hathaway Primary Group, que é uma coleção de seguradoras primárias administradas independentemente, que fornecem uma ampla variedade de coberturas de seguros aos segurados localizados nos Estados Unidos. Tem também investimentos de empresas de seguros, que é o quê? Os investimentos portfólios são administrados pelo diretor executivo da Berkshire Hathaway e por outros gerentes de investimentos internos. Então, essas empresas seguradoras, elas geram um excesso de lucros, devolvem para o Warren Buffett para ele investir da maneira que ele acha mais adequada. Mas essas próprias empresas, elas têm investidores, ou seja, gestores de portfólio internos. E esses caras também são muito bons. Por exemplo, a Geico tem um homem chamado Tom Nicely, que ele tem um recorde aí de aproximadamente 17% em dólar, desde 1980 e tal. Ou seja, quase tão bom quanto o Warren Buffett. Mas só que a gente nem ouve falar nos investimentos que ele faz, tá? Os investimentos incluem uma grande carteira de ações de capital aberto concentradas em relativamente poucos emissores, bem como títulos de vencimento e caixa e investimentos de curto prazo.
Os ativos investidos derivam do capital dos acionistas, bem como dos fundos fornecidos pelos segurados através de seguros e resseguros. É o que a gente chama aí de float, tá? Float é a quantia aproximada de fundos líquidos de segurados gerados por meio de atividades de subscrição que estão disponíveis para investimentos. Os principais componentes do float são perdas não pagas e despesas de ajustes de perdas, vida, anuidade e benefício de saúde. Ou seja, quando eu faço aqui uma apólice de um seguro de vida, eu vou botando dinheiro, 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 que eu só espero tirar a partir daqui a 30 anos. E quem administra esse dinheiro? É pessoas como Warren Buffett e os funcionários de confiança dele, tá? Em uma base consolidada, o float da Berkshire Hathaway cresceu aproximadamente de 73 bilhões de dólares em 2012 para aproximadamente 123 bilhões de dólares no final de 2018, principalmente por meio de crescimento interno. Ou seja, uma vez que a Berkshire tem lucro com a subscrição, ela está sendo paga para segurar esse dinheiro. E aí o Warren Buffett pega esse dinheiro e ele investe ainda com muita maestria. Ou seja, é uma máquina mesmo de fazer dinheiro e talvez esse seja o maior responsável por todo o sucesso da Berkshire Hathaway, tá? O custo do float pode ser medido como uma perda de subscrição líquida antes dos impostos como uma porcentagem, o que acabei de falar aqui, da flutuação média. Nos últimos 5 anos, com exceção de 2007, o custo da Berkshire de float foi negativo, ou seja, ela recebeu para segurar dinheiro. Ela perdeu em 2017 porque eventos como o furacão Sandy, o furacão Katrina, esses aí geram perdas muito grandes para a Berkshire, coisa assim de 10 bilhões, 15 bilhões, mas ainda bem que ele tem esse dinheiro para pagar, tá? Vamos aqui continuar para o próximo. Geralmente, não há alocações direcionadas por tipo de investimento ou tentativas de igualar o investimento em dívidas de ativos e seguros, ou seja, a estratégia é a dele, tá? As carteiras de investimentos incluíram historicamente uma proporção muito maior de ações do que o habitual no setor de seguros. Ou seja, a estratégia dele é altamente rara, é muito rara, né? Porque ninguém está com a pele em risco do jeito que ele está para justamente arriscar o seu próprio capital. Porque às vezes nem sempre, ou seja, nem sempre isso aqui dá lucro. Ou seja, ele assume esse risco e ele bate no peito e fala assim, cara, eu sou bom pra caramba. Então, galera, aqui a gente acabou esse primeiro bloco aqui de conteúdo, que foi justamente falar dos 4 tipos de negócio que a Berkshire tem. Mais uma vez, transporte ferroviário e energia, empresas de indústria, varejo, um portfólio de ações e as empresas de seguros, tá? Lembrando, aquele float lá dos 124 bilhões investidos, que eles falam lá que eles investem de uma maneira própria, é justamente esse portfólio de ações mais renda fixa, tá? Então não confunde que existem 2 portfólios, não. É tudo a mesma coisa. Então, vamos aqui passar. Vamos falar agora dos negócios operacionais da Berkshire Hathaway, que são administrados de forma extraordinariamente descentralizada, tá? Ou seja, ele tem vezes que ele fala uma vez com um gestor por ano. Então, essencialmente, não há centralização ou funções de negócios integradas, como vendas, marketing, compras, recursos legais ou recursos humanos. E há um envolvimento mínimo do Buffett ou da Berkshire Hathaway no dia a dia desses negócios. Ou seja, ele só fala assim para o gestor, olha só, me manda aí uma carta uma vez por ano me falando o que está acontecendo nesse business e eu vou ler e eu vou consolidar os dados aqui, o excesso de dinheiro que você gerar, de lucros ou, não sei, qualquer que seja, o dinheiro que sobrar aí você manda para cá que eu invisto, tá? A equipe de gestão participa e é, em última análise, responsável por decisões de alocação de capital significativas, atividades de investimento e seleção do CEO para chefiar cada uma dessas empresas operacionais. Ou seja, no final das contas,
a Berkshire, através do Buffett, lembrando, ele é o Chief Investment Officer, ele é o CEO, que é o Chief Executive Officer, e ele é também o Chairman da empresa, ou seja, ele tem muitos papéis na mesma empresa. Isso aí tem gente que não gosta, mas ele fala assim, cara, a gente tem a estrutura mais enxuta aí do mercado, tá? Então, o grande trabalho dele é encontrar as pessoas certas para gerir esses negócios e pegar o excesso de capital e investir da melhor maneira possível. É responsável pelo estabelecimento e monitoramento de práticas de governança corporativa da Berkshire, incluindo, mas não se limitando a comunicar as mensagens do tom no topo aos seus funcionários e associados, monitorando aí os esforços de governança, incluindo aqueles dos negócios operacionais e participando da resolução de questões relacionadas à governança conforme necessário. O que ele quer dizer com isso aqui, gente? Ele fala assim, cara, a gente só é como é que eu vou falar essa palavra aqui em inglês? É, a gente só segura esse negócio até o próximo gestor chegar aqui e administrar também. Então, eu estou pouco preocupado com o lucro que essa empresa vai dar no curto prazo. Eu estou preocupado em você aumentar as vantagens competitivas desse negócio em relação à concorrência ao longo do tempo, ou seja, crescer o moat. O que é o moat, gente? Moat é a tradução de fosso, e fosso é aquele canal que tem em volta de um castelo, e quanto maior esse canal, mais difícil, mais desafiador é para as pessoas que querem invadir o castelo chegarem lá. E até lá você pode dar tiro neles, fazer o diabo e não abrir a porta, né? E é isso que ele usa como metáfora para a vantagem competitiva dos negócios, principalmente porque isso é a coisa que ele mais olha para as empresas que ele é acionista. Vamos falar aqui então do domicílio fiscal da Berkshire, que é no Delaware, é um estado como se fosse um paraíso fiscal aqui nos Estados Unidos, só que a sede operacional executiva da empresa é aqui em Omaha, tá? Na Farnham Street 3550, no Kiewit Plaza. E ele tem 389 mil funcionários no final das contas, tá? É a quinta maior empresa americana, desde a última vez aí que eu vi. Vamos falar aqui um pouco das aquisições. Olha. Então, em 1973, a Berkshire Hathaway começou a adquirir ações do Washington Post Company, que é um jornal, né, que hoje em dia é gerenciado e é controlado pelo Jeff Bezos, o fundador e dono da Amazon. E esse investimento ele multiplicou por mais de 400 vezes na mão da Berkshire, e todo o excesso de capital que ele foi gerando, o gestor do Washington Post foi comprando em ações da Berkshire Hathaway. Então, aquilo ali foi uma mistura de investimento ativo num turnaround com recompra de ações. Então, deu muito certo. Quando a Berkshire e a família Graham, que vendeu para o Jeff Bezos a empresa, toda a participação da Berkshire eles trocaram por ações, ou seja, eles fizeram um swap de ações para que ele não pagasse impostos sobre esse lucro inteiro aí, ou seja, ele atomizou ainda mais esse tipo de retorno. Para vocês terem noção, o Washington Post foi quem declarou guerra ao presidente Nixon no caso Watergate. Para quem não sabe o que é o caso Watergate, procura aí na internet que é muito interessante, tá? Em 1977, a Berkshire adquiriu indiretamente o Buffalo Evening News por 32 milhões de dólares, é um jornal lá de Nova York. E engraçado a história desse jornal, porque eles tinham um concorrente e o Buffett tomou prejuízo por mais de 6 anos nessa empresa até jogar na lona, ou seja, quebrar o concorrente. E aí, ou seja, ele fez um tipo de dumping, né, com essa empresa. E aí, a partir disso, ele reinou sozinho lá nesse lugar que fica no estado de Nova York, tá? Em 1979, ele começou a comprar ações da ABC, que era uma empresa de mídia, né? Quem gerenciou essa empresa foi uma pessoa que eu conheci ontem também, uma lenda,
talvez tenha sido o melhor CEO da história da Berkshire, que foi o Tom Murphy. Tom Murphy foi a lenda aqui dentro da Berkshire, e quem falou que talvez ele tenha sido o melhor CEO da história da Berkshire foi o próprio Buffett, tá? Em 1987, a Berkshire adquiriu 12% do Salomon Brothers, fazendo do Buffett o maior acionista da empresa, mas essa empresa ela se envolveu num escândalo porque um dos seus bond traders, o Paul Moses, foi até preso por causa disso. Ele cometeu algumas irregularidades na venda de títulos do Tesouro Americano, e ele fez isso uma vez e continuou repetindo, e aí o Buffett teve que entrar como CEO, chairman dessa empresa para gerenciar os danos aí que tinham ocorrido, e ele se comprometeu pessoalmente com o presidente do Fed e da SEC a fazer a limpa naquela empresa, né? Isso aí foi um marco na vida dele, e porque ele trabalhou demais nessa época, mas também porque a partir desse ponto que ele entendeu que ele não queria mais se envolver em problemas, ou seja, ele só queria pegar empresas que já estavam indo muito bem, e isso foi uma mudança dramática aí no estilo de investimentos que a Berkshire fazia, porque ela começou a pegar empresas de altíssima qualidade vendidas a um preço justo, tá? Antigamente eles focavam muito em comprar empresas baratas. Por exemplo, ele pegou várias greves nesse jornal aqui de Buffalo, também do Washington Post. Eles foram ameaçados de morte, então ele se meteu em muita confusão mesmo antes desse evento. E aí, em 1988, o Buffett começou a comprar ações da Coca-Cola, obtendo então 7% da empresa. Ele gastou $1 bilhão, tá? Nessa aquisição na época, acho que era perto de 1/3 do valor de mercado da Berkshire Hathaway. Então ele concentrou bastante os investimentos nessa época, mas desde então ele tem mudado muito essa história da concentração, tá? Outra coisa interessante sobre essa compra aí da Coca-Cola é a Coca-Cola, na década de 80, ela tinha testado vários modelos, como a New Coke e tal, e não deu certo. Então a empresa estava sendo muito castigada pela mídia, e ela não era isso tudo aí que a gente vê que ela é hoje, tá? Outro personagem interessante na história da Berkshire e do Buffett foi o Donald Keough, que foi um dos vizinhos dele aqui de Omaha, que acabou se tornando presidente de operações da Berkshire Hathaway, e ele foi o responsável por expandir todas as operações da Coca-Cola na Europa comunista, tá? Eu vou botar aqui a foto dele, porque ele tem um, um livro muito bom que eu li, que foi como 10 maneiras de se dar mal nos negócios, tá? Então foi esse cara aqui, ó. Então, vou botar aqui book, que eu vou botar o nome do livro aqui para vocês, tá? Aqui, ó, os 10 mandamentos para a falha nos negócios. Eu já li esse livro aqui, vale muito a pena mesmo. Uma das lições grandes que ele deu nesse livro é o seguinte: se você quer se dar mal nos negócios, fica o dia inteiro no teu escritório, tá? Porque se você trabalha numa empresa, você tem que estar visitando os clientes, você tem que estar visitando o ponto de venda, você tem que estar na fábrica, você não pode ficar no escritório se escondendo atrás da escrivaninha. Em 1998, ele adquiriu a General Reinsurance, e em 2009 ele adquiriu a Burlington Northern Santa Fe Corporation por $34 bilhões, tá? Cara, galera, antes de eu entrar aqui nesse ponto, eu vou falar só uma coisa aqui, tá? Por que o Buffett ele investiu tanto em jornais e nessa rede de comunicação na década de 70? Porque os Estados Unidos estava com uma altíssima inflação, e isso era uma maneira dele proteger aí os investimentos, tá? Então, foi isso que levou ele a tomar essa atitude. E de alguma forma, ele fez muito poucas aquisições nessa época, e isso mostrou muito da disciplina dele de alocação de capital, porque ele ficou mais de 12 anos aí sem comprar uma posição relevante em nada. Nessa época também ele comprou uma empresa chamada Blue Chip Stamps, que foi extremamente importante aí na história da Berkshire. Foi através desse deal
que o Charlie Munger acabou entrando na Berkshire Hathaway, porque ele tinha muitas ações dessa empresa, e ele trocou a participação que ele tinha na partnership dele por ações da Berkshire e entrou aí como um dos maiores acionistas da empresa, tá? A década de 70 também foi muito importante, porque principalmente em 72 e 73 o mercado americano teve um crash e o Charlie Munger perdeu tipo 30% do patrimônio em 2 anos seguidos, ou seja, 30% perdeu, tinha 100, aí perdeu 30%, foi para 70. Aí quando tinha 70, perdeu mais 30%, foi tipo para 49. E isso é o meu argumento de que não vale a pena você estar concentrado, porque o Charlie Munger, por exemplo, se deu mal nessa época aí, entendeu? Vamos voltar aqui. Então, em 2009, ele adquiriu a Burlington Northern Santa Fe por 34 bilhões de dólares. Lembrando, em 2009 a gente estava saindo da crise do subprime, então o Buffett já tinha colocado já 15 bilhões de dólares para trabalhar. Aqui, ó, até falei aqui embaixo. Em 2008 ele comprou 10% das ações preferenciais perpétuas do Goldman Sachs através de warrants, e essas ações, se eu não me engano, ele investiu, se não foi 3 bilhões de dólares, foi 5 bilhões de dólares, e isso pagava 10% para ele de juro ao ano, tá? Então, ele transformou essas opções em participação no banco agora em 2018, e nesse período aí ele ganhou mais de 700 milhões de dólares em dividendos da empresa, tá? E ele fez isso com Bank of America também, com a General Electric, tá? Em 26 de agosto de 2001, a Berkshire Hathaway comprou 5 bilhões de dólares em ações preferenciais do Bank of America, aqui o que eu falei, né? E a Berkshire obteve garantias que permitiam que ela comprasse 700 milhões de ações ordinárias do Bank of America por 7 dólares e 14 centavos, tá? Vamos só ver aqui quanto é que tá as ações do Bank of America hoje. Yahoo Finance. Só pra gente ter noção de como que ele botou esse dinheiro para trabalhar e como ele ganhou dinheiro pra caramba, tá? Então, 30 dólares, ou seja, ele mais que triplicou o dinheiro em dólar em 10 anos, em menos de 10 anos, né, em 8 anos, mais os dividendos que ele recebeu dessa posição. Ou seja, o cara é muito gigante mesmo. Vamos aqui ver os holders do Bank of America. Aqui, ó, Berkshire Hathaway. Tem um valor de mercado aí de 22 bilhões de dólares essa participação, fora aquilo que foi transformado em dividendo e que ele botou para ganhar em outra coisa. Olha só, o JP Morgan também tem 1,6% do Bank of America. E aqui a gente vê aqui outros, Norges Bank Investment Management, eu acho que é o fundo... Não, vou falar besteira aqui, tá? Desculpa aí, tosse, galera. Vamos voltar aqui para as aquisições da empresa. Em 2019, a Berkshire possuía 5,4% da Apple, com 255 milhões de ações. Vamos entrar aqui na Apple também. Vamos ver onde é que a Berkshire aparece, tá? Então, se a gente está falando aí de 255 milhões de ações, a 210 dólares cada uma, a gente está falando aí de aproximadamente 50 bilhões de dólares, tá? Vamos ver se aqui se ela aparece nos holders da Apple. Aqui, ó, Berkshire Hathaway tem 249 milhões de ações com um valor aproximado de 40 bilhões de dólares, mas isso aqui era em dezembro de 2018, tá? Isso aqui está mais atualizado atualmente. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Só tem institutional holders aqui. Vamos ver se teve insider transactions. Aqui, ó. Tem várias compras. Foi comprador nos últimos 6 meses. Os diretores da empresa, da Apple, né, foram compradores líquidos da empresa.
Ou seja, isso aí é um sinal de que a empresa tá indo bem e os diretores veem ela como barata, tá? Então a gente consegue acompanhar todas essas informações aqui, mas isso não faz parte aqui do escopo desse conteúdo, tá? Então falamos aqui das aquisições da Berkshire. Vamos falar agora dos riscos que a própria empresa admite ter, né? Então, ela depende de alguma forma de pessoas importantes para as principais decisões de investimento e alocação de capital. As principais decisões de investimento e todas as principais decisões de alocação de capital são tomadas pelo Warren Buffett, que é o presidente do conselho, diretor-presidente da empresa, que ele tem 88 anos hoje em dia, e em consulta com o Charlie Munger, que tem 95 anos, tá? Em 2018, o conselho de administração da Berkshire nomeou o Greg Abel, como vice-presidente de operações não relacionadas a seguros da Berkshire, e o Ajit Jain como vice-presidente das operações de seguros da Berkshire Hathaway. O Abel e o Jain se reportam diretamente ao Buffett, e Buffett continua a ser responsável pela maior alocação de capital da empresa, tá? Então, o risco aqui, eles admitem que é o Buffett morrer, mas de alguma forma o mercado já precifica isso, gente. É muito importante que a gente não esqueça disso, tá? Que eles precisam, outro risco é que eles precisam de pessoas qualificadas para gerenciar e operar os diversos negócios que eles têm. Em nosso modelo de negócio descentralizados, precisamos de uma gestão qualificada e competente para direcionar as atividades de negócios diárias de nossos clientes, subsidiárias operacionais e para gerenciar mudanças em operações futuras de negócio devido à mudança do ambiente de negócio ou regulatórios. Tá? Ele até deixou isso muito claro ontem, que os negócios têm vários desafios, mas ele empodera e confia que os gestores que ele encontra e delega essa responsabilidade vão ser capazes de lidar com esse ambiente bem desafiador, tá? Os investimentos são extraordinariamente concentrados e os valores justos estão sujeitos à perda, ou seja, ele admite que eles concentram bastante a estratégia de investimentos. Então, um alto percentual dos investimentos de nossas subsidiárias de seguros em um número relativamente pequeno de ativos e diversificamos nossos portfólios de investimentos muito menos do que é convencional no setor de seguros. Ou seja, eles admitem que o que eles fazem não é usual, mas eles têm muita confiança de que isso dá certo, tá? Concorrência e tecnologia podem corroer nossas franquias de negócios e resultar em ganhos menores. Ou seja, os resultados operacionais futuros dependerão, até certo ponto, de nossas unidades operacionais, protegendo e aprimorando nossas vantagens competitivas. Por isso que eu falei aquilo antes, de que ele empodera os managers a aumentar a vantagem competitiva, ou seja, o moat desses negócios a partir dos anos. E divulgações de riscos de mercado, tá? Até 31 de dezembro de 2018, aproximadamente 68% do total de valor de justos, o total do patrimônio, né, das empresas que a Berkshire tem, concentrava em 5 emissores, ou seja, a gente está falando de Burlington Northern Santa Fe, de Apple, de Wells Fargo, de Bank of America, Coca-Cola e outros. Então a gente falou aqui dos riscos. E eu vou falar aqui do management da empresa, muito por alto, né? Porque esses caras aqui não precisam de muita apresentação. Se vocês quiserem que eu faça a apresentação, por favor, deixa escrito aí nos comentários do vídeo, né? Então a gente tem o Charlie Munger, que é um advogado, talvez o maior advogado dos Estados Unidos. Ele tem 95 anos. Ele tem um preço médio aí de Berkshire de $16, incrível isso, né? Ele era sócio majoritário da Munger Tolles, que é a empresa que advoga para a Berkshire até hoje. Tolles, Olson e Munger, o nome dos 3 sócios. O Ron Olson até hoje é um diretor da empresa, o Charlie Munger também.
Outro é o Ajit Jain, que segundo o Buffett ontem é a maior autoridade de seguros do mundo, e esse aí deve ganhar por volta de, sei lá, 20 milhões de dólares de salário por ano, então não trabalha mais pelo dinheiro. O Bill Gates, da Microsoft, ele é um diretor da empresa, tá? Apesar disso, ele não influencia o Buffett a comprar Apple ou vender a Apple. Mas é importante ter ele no conselho. Para quem não sabe também, através da Cascade Investments, o Bill Gates detém uma participação de aproximadamente 2% na Berkshire Hathaway. Isso aí é muito dinheiro, ou seja, mais de 5 bilhões de dólares. E o outro é o Greg Abel, que é o vice-presidente de operações da empresa. Tá? Para quem não sabe quem é o Warren Buffett, eu vou falar aqui um pouco da história dele. Ele é o principal acionista, presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire. A sua primeira declaração fiscal, ou seja, seu primeiro IR, foi em 1944, apenas com 13 anos, e ele alegava que a bicicleta dele e o relógio eram essenciais para o seu trabalho de entregador de jornal, por isso que ele deduziu $35 naquele ano do seu imposto de renda. No período que terminou o colégio, o Buffett já acumulava $90 mil de patrimônio. Isso aí seria equivalente a tipo $1 milhão hoje em dia, tá? Então ele iniciou a vida acadêmica universitária dentro da Universidade da Pensilvânia, em Wharton, onde ele participava de uma fraternidade chamada Alpha Phi Alpha. 2 anos após, ele se transferiu para a Universidade de Nebraska, Lincoln. Eu até fiz um story lá na frente hoje, fui lá na livraria que ele já deve ter passado muito tempo. Então, ele terminou esse curso em 1950, com 19 anos, onde ele se formou como bacharel em economia, tá? Ele recebeu a graduação de mestre em economia em 1951 e Buffett também tem uma graduação no Instituto de Finanças de Nova York, que é um lugar que eu também já fiz curso com a Aswad Damodaran, quem não sabe é a maior autoridade em valuation aí dos Estados Unidos, tá? Além de Graham, o Philip Fisher foi outro investidor que influenciou a abordagem do Warren Buffett através do livro Common Stocks and Uncommon Profits, um livro aí que fala muito sobre a qualidade dos ativos, não só sobre eles serem baratos, né? E isso foi uma revolução na maneira de pensar do Buffett. Para Fisher, comprar uma empresa barata não era tudo. Fisher acreditava que os investidores deviam comprar papéis de grandes empresas, empresas líderes do setor com alguma vantagem competitiva durável. Nas palavras de Buffett, eu sou 15% Fisher e 85% Benjamin Graham, ou seja, investidor inteligente e Common Stocks and Uncommon Profits são os 2 livros aí que ele mais fala bem, tá? Durante 1951 e 1954, o Buffett foi empregado da Buffett Falk and Company, que era a empresa do pai dele, e ele era vendedor de ações, né? Ele era como se fosse um agente autônomo na época. E de 1954 a 56, ele trabalhou para o Graham Newman Corporation como analista, que era a empresa lá do Benjamin Graham, e ele teve que quase que falar para o Graham que ele ia trabalhar de graça para ser aceito lá. Seu salário inicial era de $12 mil por ano, aproximadamente aí $100 mil ajustados por dólares atuais, mesmo salário que ele ganha atualmente, tá, gente? E de 1956 a 1969, ele criou a Buffett Partnership como sócio. Então era tipo um hedge fund na época, e ele não cobrava taxa de administração, ele cobrava 25% dos lucros que excediam aí os treasuries ou o que... Não, eu acho que era 25% do que excedia de lucro, tá? A poupança pessoal de Buffett estava em $174 mil quando ele iniciou a Buffett Partnership, lá em 1956, e em 1962 o Buffett se tornou milionário por causa dos seus sócios. Já em janeiro de 1962, ele tinha sob gestão $7,1 milhões. A gente pode falar que seria equivalente aí, eu não sei, 80, 70, $60 milhões atualmente, ou seja, não era muito grande, então muito do que ele cresceu foi a partir de lucros que ele gerou, tá? E aí, em 1969, o Buffett ele achou que o mercado estava muito caro e ele decidiu fechar a partnership dele, falando que ele não conseguia mais encontrar oportunidades como antes, tá? Então, desde então, ele pegou
esse dinheiro e comprou em ações da Berkshire Hathaway, e ele falou lá num memorando para os sócios dele, falou assim, ó, eu sugiro que vocês comprem essa ação aqui que eu vou botar meu dinheiro aqui, tá? Então, o Buffett se tornou bilionário quando a Berkshire Hathaway começou a vender ações classe A em 1990 com um valor de mercado de 7,1 mil dólares, né? Ou seja, 7.175 dólares. E em 2008 ele se tornou o homem mais rico do mundo quando passou na frente do Bill Gates com uma fortuna estimada em 60 bilhões de dólares. Por que, que ele se tornou o homem mais rico em 2008? Justamente na crise. Porque é justamente na época que o mercado cai muito forte, como ele tem um portfólio aí mais seguro, mais diversificado, mais conservador, é aí que ele se destaca dos outros investidores e ele usa esse caixa que ele tem muito pesado para justamente aumentar a posição dele nos melhores negócios do mundo. Então, o mercado sabe que o Buffett ele é muito astuto, então ele tende a premiar o seu desempenho a partir disso, tá? Então, galera, terminou aqui esse conteúdo sobre a Berkshire Hathaway, mas não acabou ele totalmente, tá? Eu vou abrir agora o Yahoo Finance, que a gente vai ver mais algumas informações, que essas informações são mais perecíveis, tá? Então, fica tranquilo, porque essa empresa aqui ela está em constante transformação. Então, a gente vai ver aqui, ó, o que a gente pode falar da Berkshire que tem no Yahoo Finance, as principais estatísticas da empresa. É o seguinte, ela tem um valor de mercado de 536 bilhões de dólares, aí no seu fechamento no dia 3 de maio. Ela tem um enterprise value um pouco menor de 527 bilhões de dólares, ou seja, a Berkshire Hathaway ela vale 2 trilhões de dólares, tá? É, é surreal, é quase que acho que é metade do PIB do Brasil. Essas relações agora de preço sobre lucro, que é o price earnings da empresa, ficaram muito distorcidas porque as leis de contabilidade mudaram e isso levou com que não tivesse tanto foco na geração de caixa operacional, tá? Então a gente não vai dar muita atenção para esse assunto. A relação preço-book também da empresa ficou muito comprometida a partir disso, uma vez que o patrimônio líquido muda conforme o preço das ações, do mercado financeiro, das ações como um todo. Então, essa métrica aqui ela ficou obsoleta, segundo o próprio Buffett. Vamos ver aqui, ó, a margem operacional da empresa é de 4%, o retorno sobre o equity da empresa também. Isso aqui tudo foi muito afetado, não tem motivo da gente olhar isso, tá? A gente vê aqui que a receita dela chegou a 247 bilhões de dólares, o EBITDA dela é de 19,8 bilhões de dólares, o lucro bruto da empresa foi de 10 bilhões de dólares, ela está com 111 bilhões de dólares em caixa, ela tem uma dívida total de 97 bilhões de dólares, daí você vai falar assim, pô, tio Uli, Buffett fala que não é bom ter dívida e tal, tá, mas essas dívidas aqui são consolidadas, tá? São de algumas empresas que ele é sócio controlador e essas dívidas não são garantidas pela Berkshire Hathaway, ou seja, isso aí não interfere no risco da empresa de maneira significativa, tá? O lucro, o fluxo de caixa operacional da empresa é simplesmente 37,4 bilhões de dólares, tá? Esse é o grande problema do Buffett. Deixa eu só ver aqui se está indo tudo certo no vídeo. Então, isso aqui é quase bizarro, né? É quase bizarro. O beta da empresa, para todo mundo aí do meu curso que está acompanhando o assunto, é 0,8, ou seja, é uma empresa tida como defensiva. Ela tende a render mais que o índice quando o índice está em queda, mas tende a perder para o índice quando o índice está em alta forte. Por isso que a Berkshire ela acabou tendo um resultado
pior que o S&P 500 nos últimos 10 anos, porque ela defende melhor do que ela ataca, segundo palavras do próprio Warren Buffett, tá? Deixa eu ver o que mais dá para falar dela. É... Financials. Não, vamos ver aqui os holders da Berkshire, só para ver quem são os caras aqui. Então, tem aqui só investidor institucional. Investidor institucional. Então a gente vê aqui a participação do Warren Buffett na empresa. Ele costuma dar a empresas ações da empresa para suas instituições de caridade, por isso que aparece aqui. Ele tem mais de 2 milhões de ações da empresa, isso em 2014, né? Ele não deve ter se desfeito de muito, pelo contrário, ele deve ter doado mais ações. E nesse mesmo período, o Ronald Olson, que também é o diretor da empresa, ele vendeu 17 mil ações. Isso deve ter dado um valor aí bem próximo de mais de 100 milhões de dólares, tá? Então, todos os valores aqui que essa empresa fala são mega, porque é a quinta maior empresa dos Estados Unidos, tá? Aqui a gente vê algumas transações que aconteceram também dos principais acionistas. Então, o David Goldman, ele doou também muitas ações. O Ronald Olson vendeu aqui 65 ações por 14,9 milhões de dólares a 229 mil dólares. E o Warren Buffett continua aí com as suas doações no tempo, tá? Vamos ver aqui agora os seus financials. Então a empresa ela apresentou aí uma receita de 200 bilhões de dólares em 2015. Hoje essa receita já está em 247 bilhões de dólares, ou seja, um crescimento de quase 25% em 4 anos. Não é coisa muito ruim, na verdade, pelo contrário, eu acho muito bom. O lucro operacional da empresa, que é uma coisa que eu acho importante, foi de 10 bilhões de dólares para uma receita de 247 bilhões de dólares, ou seja, 4%. Mas a gente vê que muito desse resultado pode ter sido de algum evento catastrófico, tá? Porque essa não é a média da empresa. Vamos ver aqui outra coisa. Tá. Tá. Então é isso. Vamos ver aqui o balance sheet da empresa. Ela tem um cash de 30 bilhões. Quando a gente bota o short term investments, isso aí vai para 111 bilhões. Então, quando você for ler o caixa da empresa mesmo, você tem que somar essas duas contas, cash and cash equivalents and short term investments, que seria aí treasuries, que são tipo LFT ou LTN, quando a gente está pensando no Brasil. Que mais? Isso aqui é o current assets, seria o ativo circulante. Current liabilities é tipo o passivo circulante dela. Então, por isso que a gente vê aí um capital de giro de aproximadamente 110 bilhões de dólares. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. O Net Tangible Assets, que é uma métrica que a gente exclui ágios sobre aquisições e tal, é de 235 bilhões de dólares. O total do shareholders equity é de 350 bilhões de dólares. E você vê aqui como é que isso vai crescendo, né? O shareholders equity era de 255 bilhões de dólares em 2015. Isso aí aumentou consideravelmente quando a gente está falando do final de 2018, ou seja, a empresa criou quase 100 bilhões de dólares em 4 anos de valor para os acionistas. Isso aí é um ótimo retorno, principalmente para uma empresa desse porte, tá?
Vamos ver o cash flow da empresa, que é uma coisa importante, na minha opinião. Então, o cash flow das operações foi de 37 bilhões de dólares e a gente vê aqui uma regularidade maior nesses números. Em 2015, isso era 31,5 bilhões de dólares, foi evoluindo para 32, chegou a 45 bilhões de dólares em 2017. No ano passado, isso aqui foi para 37 bilhões de dólares, tá? Eu acho que esse ganho aqui ele foi muito da mudança da lei fiscal dos Estados Unidos, que gerou um ganho aí não recorrente muito pesado para a empresa, tá? E a gente vê que ela investe muito pesado, porque esse é o cash flow das atividades de investimento da empresa. Então, você vê aqui o Buffett sempre alocando muito dinheiro, principalmente na parte de investments, enquanto grande parte do custo de capital da empresa, do capital expenditures, na verdade, ou seja, a alocação de capital da empresa continua constante aqui conforme o tempo vai passando, tá? Outra coisa importante é net borrowings, que são o endividamento líquido. Esse é o fluxo de caixa das operações das atividades de financiamento. Então você vê que isso aqui é um pouco errático, porque tem ano que ela capta mais dinheiro, tem ano que ela investe mais dinheiro, faz recompra de ações, né? Que mais? Então, essa é a mudança dos equivalentes de caixa da empresa. Toda vez que ela faz uma aquisição pesada, é aqui que isso vai ser mostrado, justamente com esse número aqui também. Então, galera, outro número importante aqui é a depreciação que a empresa sofre, né? Então, o que mais? O que mais que a gente tem para falar? Tem mais que a gente tem para falar? Então é isso, galera. 10 bilhões de depreciação, você vê que ele acaba tendo um investimento maior em capital do que a depreciação, ou seja, ele é um investidor líquido ainda em bens de capital. E é por isso que a empresa ela vai crescer ainda durante muitos e muitos anos. Lembrando, né, a empresa não paga dividendos, né? Isso aqui é uma maneira da empresa aumentar a retenção dos lucros e, de alguma forma, impulsionar os retornos futuros. E o que a gente tem que olhar quando a gente olha para a retenção de dividendos, né? Será que o reinvestimento desses dividendos está com uma taxa maior do que eu conseguiria de retorno? Se isso for sim, tranquilo a empresa não pagar dividendos. Caso você fale não para isso, aí ou você como minoritário tem que entubar isso, engolir isso, ou se você for majoritário, pressionar a empresa para dividir mais dos seus lucros com os acionistas, né? E esse caixa você usa do jeito que você quiser. Então, galera, esse aí foi um conteúdo muito especial que eu fiz sobre a Berkshire Hathaway. É um conteúdo valiosíssimo. Eu não conheço quem já fez um conteúdo tão completo como esse em língua portuguesa. Então, eu espero muito o feedback de vocês, mas não acabou, tá, gente? Não acabou. Eu ainda tenho mais uma informação para vocês aqui, que é o Annual Report da empresa. Aqui a gente consegue todas essas informações no berkshirehathaway.com e eu vou falar as maiores posições do book do book de ativos dela, né? Do portfólio de ações dela. Então, vamos ver aqui ó, no first quarter, o PDF file que ele libera, mais curto esse relatório. Então, tem 50 páginas só. Aqui eles falam de algumas coisas legais, eles falam aqui do balanço da empresa, falam aqui de várias coisas importantes. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem muita informação. Basicamente, toda a informação que eu fiz para esse relatório, para esse programa aqui, eu tirei do relatório anual dela, tá? Vamos ver se a gente tem as informações do portfólio nesse relatório ou se eu vou ter que ir no relatório anual.
Eu não tenho de cabeça aqui não, então vai ser bom a gente primeiro ensinar para vocês aqui como é que a gente acha essas informações e depois a gente vai entender também quais são as principais ações do portfólio da Berkshire Hathaway, tá? Deixa eu só ver isso aqui no balance sheet da empresa. A gente vai ver o quarterly balance sheet e a gente vai ver aqui o quanto que ela... Tá, ainda não tem os dados aqui no Yahoo Finance, tá? Por isso que a gente vai ter que vir no relatório aqui mesmo. Tá. Cara, quem tá aqui até agora vendo esse conteúdo, sério, eu tô batendo muita palma pra você porque você é muito raiz. Esse conteúdo aqui ele é raiz total, por isso que aqui eu abro os relatórios mesmo na frente de vocês. É, é, tá. Vamos. E outra coisa dos meus conteúdos raiz, né? Eu não edito nada porque esse aí é o meu estilo de fazer conteúdo online. Então, se você está aqui e também gera conteúdo, desencana dessa história de fazer o vídeo perfeito, super editado, porque isso aí só vai te consumir energia e as pessoas que querem realmente saber das informações, elas estão interessadas nisso que eu estou fazendo. Estão interessadas aí na velocidade que eu passo nas informações e tal. Aqui, ó, o book de investimentos teve um ganho de 19 bilhões de dólares. Só nesse trimestre. Por quê? Porque as ações americanas voltaram aí ao seu topo histórico, né? Aqui foi a recompra de ações, tá? Que a empresa fez. Então ela recomprou ações no dia 26 de fevereiro a 302 mil dólares. Ela comprou também um pouco mais de ações a 304 mil dólares. Então isso pode ser como é que eu não vou falar? Pode ser um indicativo que a ação tá barata, tá, gente? Deixa eu ver. Mark Hamburger. Tá, não tem aqui nesse relatório, a gente vai ter que ir no relatório anual. E aqui o relatório anual, ele vem aqui em 2018. É... Aquele outro relatório trimestral, ele tinha 50 páginas. Vocês estão vendo que esse aqui tem 140 páginas, tá? Então a gente vai dar um zoom aqui de novo. E aqui eu vou mostrar mais sobre o próprio relatório em si, tá? Para vocês que têm curiosidade, ele vai botando aqui a variação do book value, do valor patrimonial anual da Berkshire Hathaway, valor patrimonial, aqui do market value da ação e do S&P 500, incluindo dividendos, tá? Então ele vai fazendo ano a ano, ele vai ano a ano fazendo isso. Vocês podem ver aqui, ó, quando a gente fala de consistência da Berkshire Hathaway, olha só. Olha quanto tempo aqui ele ficou sem perder nenhum ano. O primeiro ano que ele perdeu em termos de book value, o valor da empresa, foi apenas em 2001, tá? Então a gente pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pô, muitos anos, gente. Mas vocês podem ver aqui também a variação das ações. Então nem sempre a ação ela vai acompanhar o retorno do book value, mas no final de muitos e muitos anos, isso aqui tende a ser uma coisa que anda paralelamente, tá? Então, o book value ganhou 18,7% na sua média nesses, vamos fazer a conta aqui, 35, 54 anos, tá? Em 54 anos ele teve um ganho em dólar de 18,7%,
20% no book value, no valor patrimonial da ação, enquanto a ação rendeu 20,5% nesse mesmo período, tá? Mas tiveram anos aqui que perdeu 30%, teve ano que perdeu 12%, 20%, teve ano até de perder 48%. Imagina quem vendeu aqui porque achou que a variação de curto prazo ia interferir no longo prazo, tá? E aqui, outra coisa também os números da Berkshire Hathaway são após pagar dividendos, pagar impostos, tá? Enquanto do S&P 500, que teve um retorno menos da metade, já é depois não, é antes de pagar os impostos, ou seja, tem uma vantagem muito maior aí. Olha só, o compound return foi de 2.472%. Isso é absurdo, 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 absurdo. Muito top, muito top. Por isso que eu amo ser acionista dessa empresa, tá? Vamos ver aqui, ó, algumas das principais é, ações da empresa, mas vai vir uma lista aqui bem maior. Essa lista é que eu quero mostrar para vocês. O float aqui que eu falei, ó, que é aquele dinheiro que ela fica segurando para pagar os seguros, em 1970 era 39 milhões de dólares, em 1980 era 237 milhões de dólares, em 1990 era 1 bilhão 600 mil dólares, em 2000 passou para 27 bilhões de dólares, 2010 65 bilhões de dólares e hoje, no final do ano de 2018, isso aí chegou a 122 bilhões de dólares, tá? Então você vê ali como é que o float gerou muito valor para essa empresa. O que mais? Essa aqui que eu queria ver, tá, gente? Então, esse aqui é o portfólio da empresa no dia 31 de dezembro de 2018. Então, aqui é o número de ações que ela tinha. Exclui todos os fundos de pensões que a Berkshire tem controle. Então, ó, o custo da American Express, que ela detém 17,9% da empresa, foi de 1,2 bilhões de dólares. Essa participação estava valendo 14 bilhões de dólares no final do ano passado. A Apple, que a empresa tem 5,4%, custou 36 bilhões de dólares, e isso, nessa data, estava valendo aí já 40 bilhões de dólares, ou seja, com lucro. Bank of America, que a Berkshire detém 9,5% do capital, custou 11,6 bilhões de dólares e já vale já 22 bilhões de dólares no final do ano passado. O Bank of New York Mellon, que é um banco aí muito focado em FIIs, né? Ou seja, não é muito um bancão de varejo. Esse banco aqui ele é muito relevante para quem administra fundos. A Berkshire detém 8,8%, custou 3,8 bi de dólares essa participação e está valendo aí próximo de 4. A Charter Communications, que ela detém 3%, custou 1,2 bilhões a participação, já estava valendo 1,9 no final do ano. A Coca-Cola, que ela detém 9,4%, custou 1 bilhão e 300 milhões de dólares, e essa participação já vale perto de 19 bilhões de dólares no final do ano. E aqui as ações de empresas de aviação, que ela detém aqui 9,6% da Delta, custou 2,8 bi, vale no final do ano 3,2. Goldman Sachs, que a Berkshire detém 4,9%, custou 2 bilhões e 300 e já estava valendo já 3 bilhões e 100. Que mais? O JP Morgan, que a Berkshire detém 1,5% do capital, custou 5,6 bilhões de dólares a participação e ele está carregando aqui esse prejuízo. Tem um valor de mercado por volta de 5 bilhões, né? Então a gente vê aí que nem todos o Buffett acerta, mas isso não significa que ele está desconfortável com essa posição, né? A Moody's Corporation, que ele detém 12,9% da empresa, custou 248 milhões de dólares. Essa mesma participação vale 3,5 bilhões de dólares hoje, né? Southwest Airlines, que é outra empresa de aviação,
ele detém 8,7%, custou 2 bilhões, está valendo 2,2 bilhões. A United Continental Holdings, que também é outra empresa de aviação, ele comprou por 1,2 bilhões essa participação, já estava valendo 1,8 no final do ano passado. O US Bank Corp, que ele detém 9,1 bilhões de dólares, custou 5,5 bilhões a participação, já está valendo 6,7 bilhões quase. Lembrando, nos Estados Unidos tem uma lei aqui, se você detém mais de 10% de um banco, você entra num outro regime burocrático, que você é considerado um banking holding, por isso que o Buffett não tem mais de 10% em nenhum banco aqui, tá? E quando essas empresas fazem recompras de ações, ele acaba vendendo as participações para não se enquadrar dentro dessa legislação, tá? A USG Corporation, ele detém 31% dessa empresa, custou 836 milhões de dólares, essa participação vale 1,8 bilhões de dólares. O Wells Fargo, que também é outro banco, ele tem 9,8%, aqui mais uma vez a história da participação e do banking holding. Essa participação custou 10 bilhões, ela já vale quase 21 bilhões de dólares. E ele tem aqui others, que são outras menores participações, que tem um valor combinado de custo de 16,2 bilhões de dólares e um valor de mercado aproximado de 22,4 bilhões de dólares, tá, gente? Então, cara, eu acho que agora é isso, tá? Então, galera, me despeço aqui de vocês. Agradeço muito quem ficou até o final. Peço que vocês curtam esse vídeo, deixem comentários aí e compartilhem com mais pessoas, porque eu não estou aqui há 1h e 45 minutos à toa, tá? Foi muito prazeroso para mim, mas também foi muito demandante. Então, quando vocês compartilham esse vídeo, dão um like, vocês estão patrocinando esse conteúdo para outras pessoas. Então, galera, é só o começo. Muito obrigado aí por tudo e tamo junto. Tá sendo ótimo fazer esse conteúdo aqui diretamente da casa do Warren Buffett, né, de Omaha. Então, tamo junto. É só o começo.